boa noite, Santa Catarina. Calma, calma que não tem nada de errado. Você já percebeu? O azul do Tá Na Hora Santa Catarina deu lugar ao rosa. Hoje, 1º de outubro, e nós fizemos esta homenagem. Agora que as luzes vão se acendendo, às mulheres, Thiago Pires. É isso, iniciando o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. Uma doença que atinge milhares de mulheres todos os anos, Kaique. Tiago, diversas campanhas no país inteiro buscam informar, educar e incentivar os exames preventivos que salvam vidas e fazem toda a diferença. É isso, e a detecção precoce que faz toda essa diferença, né, Kaique? Por isso hoje, Tá Na Hora começou diferente, desse jeito que vocês viram. O rosa, ele vai continuar aqui, ó, durante todo o tempo, o rosa no nosso estúdio. Por isso, mulherada, fiquem atentas, do fundo do coração, façam isso por vocês, por quem vocês amam. Cuidem da sua saúde. E aos homens, incentivem as mulheres, aquelas pessoas queridas, importantes na sua vida, a fazerem os exames, a se cuidarem. Boa, Kaique! Vem comigo aqui porque tá começando o Tá Na Hora Santa Catarina de hoje. Obrigado pela sua companhia. Quarta-feira, meio da semana. Kaique, eu costumo dizer que chega na quarta, daqui pra frente, é só pra frente. Sempre. Desde segunda-feira tem que ser assim. Tiago, e por falarmos em alegria, alto astral, daqui pra frente, só pra frente? Boa. Música tem tudo a ver com isso? Tudo a ver com isso. Hoje é o Dia Mundial da Música, você sabia? Não? Então vamos fazer o seguinte, ó. Coloca o símbolo aqui atrás, aquele que a gente ama. É a participação, é o Zap Zap. Quem nós vamos perguntar pro pessoal hoje aí? Eu quero saber de você que está aí, confortável assistindo, Tá Na Hora Santa Catarina, qual música marcou sua vida? Ou qual música você quer dedicar a uma pessoa? Boa. Isso é legal, hein? Legal. Então, ó, o Kaique deu a dica aí. Pode você dedicar para alguém que marcou a sua vida, que você está ouvindo agora, junto com a gente, e não importa. Hoje é o dia da música e você vai decidir qual é a que nós vamos ver aqui. Será que vai ter muitas evidências? E nessa loucura... Ou será que vai ter o sertanejo, né? Tá em alta, o sertanejo universitário, pagode também. Vamos ver o número 991622676. 991622676. Participe, mande a sua música ou dedique, aproveite o momento serenata. Se fez alguma arte, tá? Sabe quando tá aquele meio conturbado? Aproveita aqui o Zap Zap para quem sabe fazer a tua declaração, quem sabe ela te desculpa. Tem aquela música, né? Aí. Alô, locutor, alô, apresentador. Boa, Kaique. É o Dia Mundial da Música, participa com a gente aí no nosso Zap Zap. Bora começar? Partiu! Florianópolis, capital de Santa Catarina, anunciou uma mudança importante no transporte coletivo. A partir de segunda-feira, novas linhas serão criadas e outras extintas. Mas vamos deixar para ela explicar, né? Exatamente. Eu quero saber se a Gabriela Mariotto está ao vivo em um ponto de ônibus. Aí sim, ó, no momento em que o ônibus parou na região central de Florianópolis. Gabi, muito boa noite. Conta para todos nós que mudanças são essas. Olá, Kaique, Thiaguinho, muito boa noite para vocês, para todo mundo que nos acompanha aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. São muitas as mudanças que passam a valer a partir aí de segunda-feira, mudanças que impactam bastante a vida de quem depende aqui do transporte coletivo aqui da capital. Então, para a gente falar algumas dessas mudanças, né, a começar aqui desse trecho aqui onde a gente está, para o pessoal que transita aqui, algumas linhas passam a existir e outras deixam de existir. A exemplo da linha que vai passar a existir, que vai fazer a ligação direta entre o terminal de integração da Trindade, o TITRI, e o terminal de integração do centro, o TICEM, que vai ser o TITRI-TICEM direto. Então, para passar a existir essa linha, eles vão desativar o ônibus que faz essa ligação através ali da Beira-Mar Norte, que é aqui onde a gente está. Então, vai ter a instalação aí desta nova linha. Também vai ter a instalação de uma nova linha que vai fazer essa ligação entre o terminal de integração do centro e o terminal de integração de Santo Antônio de Lisboa, também de forma direta. Outros ônibus também vão ter algumas mudanças, outras linhas vão ter algumas mudanças aí no trajeto, que é o caso ali dos ônibus da Costa de Cima e Costa de Dentro, que vão ganhar aí uma nova configuração, trajetos mais unificados e maior cobertura ali nos bairros. E alguns ônibus vão deixar de passar por alguns trechos específicos justamente para reduzir o tempo de viagem. Entre eles aí alguns ônibus que passam pela região do norte da
da ilha e alguns que passam pela região da Armação, que fica ali na região sul de Florianópolis. Também o caminho dos Açores, que passa ali pelo Cacupé, também vão ter alterações. Já algumas linhas que atendem ali a região do Santinho, Ponta das Canas, Praia Brava, Rio Vermelho, Vargem e Barra da Lagoa vão ganhar um novo status. O que isso significa? Hoje, esses ônibus, quando eles chegam no ponto, eles esperam até dar um determinado horário para eles poderem sair e seguir ali o caminho deles. Agora, não, eles vão continuar como esses ônibus de linha fazem normalmente, vão ter um horário previsto e não mais um horário fixo. Então, quando eles chegarem no ponto, eles já vão seguir o caminho deles normalmente. São muitas as mudanças, o pessoal de casa, até a gente se acostumar com todas essas mudanças aqui no transporte coletivo da cidade, demora um pouco, é difícil, a gente sabe, isso impacta bastante na vida da população. Então, a gente sabe, todas essas mudanças, tudo isso vai estar disponível, claro, no site, também no aplicativo do Consórcio Fênix, que é responsável aqui pelo transporte coletivo em Florianópolis. E ao longo desse período, a população vai ter que fazer esse tempinho de adaptação para essas mudanças. Algumas mudanças elas vêm para melhor, outras vêm para pior, porque alguns desses ônibus vão deixar de passar por algumas ruas, por alguns locais que a população antes precisava, mas tudo isso é um período aí de adaptação para o pessoal aí de casa, mas a partir então de segunda-feira passam a valer essas mudanças e fica a orientação para o pessoal de casa acompanhar tanto no aplicativo quanto no site do Consórcio Fênix para estar acompanhando essas mudanças que, como a gente disse, passam a valer a partir de segunda-feira. Tiaguinho, Kaique, volto com vocês. Obrigado, Gabi. É isso. A gente sabe que toda mudança tem aquele transtorno e tem a fase de adaptação. E que essa fase passe rápido e que seja para o melhor de todos, né, Kaique? Sempre, Tiago. Agora, 6h37 da tarde, um grave acidente na madrugada desta quarta-feira na SC 418, no norte do estado, tirou a vida de uma pessoa e deixou outra gravemente ferida. Este foi mais um dos inúmeros acidentes de trânsito registrados na rodovia considerada uma das mais perigosas do estado. Ao vivo, Renato Santos vai trazer os detalhes desse assunto para a gente. Já se sabe quem foi a vítima dessa tragédia, Renato? Boa noite, Kaique, a você e a todos que nos acompanham aqui na tela do SCC SBT. Sim, a vítima foi identificada como Valdir Moreira, de 40 anos de idade. Esse homem morreu nesse grave acidente registrado no quilômetro 29 da SC 418 na madrugada desta quarta-feira, no trecho que liga a cidade de Campo Alegre a São Bento do Sul. Valdir estava acompanhado do filho, um jovem de 20 anos de idade, quando acabou colidindo o carro que dirigia contra um caminhão que trafegava também na SC 418. O jovem foi socorrido pelos bombeiros militares e também por equipes da Polícia Militar Rodoviária que estavam lá próximo ao local do acidente. Ele ficou preso às ferragens, estava em estado grave e foi levado para o Hospital Sagrada Família na cidade de São Bento do Sul. Como você mesmo disse, Kaique, essa rodovia é considerada uma das mais perigosas aqui de Santa Catarina. Dados da Polícia Militar Rodoviária revelam que de janeiro até agora 193 acidentes de trânsito foram registrados na SC 418, com 308 veículos envolvidos e também 164 pessoas feridas. Durante esse período, 5 pessoas perderam a vida na SC 418, que dá acesso a cidades como São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre e liga também ao município de Joinville. Em relação ao estado de saúde desse jovem de 20 anos que estava acompanhado do pai que perdeu a vida nesse trágico acidente, a direção do Hospital Sagrada Família, lá de São Bento do Sul, disse que ele continua internado na ala de urgência e emergência e que sofreu politraumatismo. Por causa disso, o jovem vai continuar sendo submetido a exames e somente nas próximas 24 horas é que a equipe médica vai saber se ele recebe alta ou não e se apresenta melhoras ou alguma anormalidade em seu quadro de saúde. Segundo a direção do hospital, a saúde do rapaz inspira cuidados. Retorno com você no estúdio, Kaique. Obrigado, Renato. Fica aqui os nossos sentimentos a toda essa família. Tiago,
Tragédia, né? Muito difícil, imagina, pai e filho. É complicado, a gente pede sempre essa atenção no trânsito, principalmente vocês viram ali o tempo que estava, muita chuva, né? Isso tudo ocasiona esses problemas aí. Os nossos sentimentos é toda a família. 6h40 agora, em Balneário Camboriú, a Defesa Civil resolveu a situação de uma casa interditada e abandonada que há anos era motivo de reclamação e denúncia dos moradores ali da região por uma questão de segurança. Vamos entender um pouquinho mais? A Cris Pinheiro tem todos os detalhes e mostra agora pra gente. A demolição aconteceu esta manhã e atende a inúmeros pedidos dos vizinhos, dos moradores na região. Esta casa abandonada ficava na rua Venezuela, esquina com a rua Caracá, na divisa entre os bairros Ariribá e Nações. A residência estava sendo utilizada por moradores de rua e também para a prática de atos ilícitos. Os vizinhos faziam constantemente denúncias à Guarda Municipal de Balneário Camboriú. A casa também já estava interditada pela Defesa Civil por conta de problemas estruturais. Vamos acompanhar o que nos falou o secretário de Segurança Pública. Essa casa ela estava interditada pela Defesa Civil desde o início do ano. É um problema que vem ocorrendo há anos, né, com o local sendo utilizado por pessoas em situação de rua que usam o local para drogadição. E hoje, no dia 1º de outubro, a partir de um longo processo, nós vamos conseguir dar uma resposta à comunidade, demolindo esse local aqui e trazendo a sensação de segurança a todos os que moram. A ação de demolição do imóvel foi realizada de forma integrada e contou, inclusive, com a participação do Conselho Tutelar, que acompanha o caso de uma mãe que vivia no local há alguns anos com algumas crianças. Volto com você ao estúdio. Tem que ficar em cima e realmente lugares assim não podem continuar sendo espaços para que aconteçam aí diversas coisas que não dá nem para citarmos. A causa da morte do casal encontrado na banheira de um motel em São José, na Grande Florianópolis, foi oficialmente revelada hoje. Os laudos apontaram uma junção de drogas com a temperatura do ambiente. Vamos ver na reportagem. A investigação da morte do policial e da empresária começou com uma retrospectiva. Segundo as investigações, eles teriam passado o domingo do Dia dos Pais em uma comemoração a partir das 10 da manhã num food park. Passaram esse dia ingerindo bebida alcoólica por uma grande quantidade e por volta ali de 21 horas eles saíram juntos, acompanhados de alguns outros amigos, para se dirigirem a um outro local de divertimento, uma casa noturna. Nessa casa noturna eles permaneceram por mais algumas horas, onde ingeriram outro tipo de bebida alcoólica, e dali eles resolveram também participar de uma outra festa numa casa noturna no bairro de Coqueiros. Segundo uma amiga das vítimas, foi após esse momento, por volta da meia-noite do dia 11 de agosto, que eles teriam ido até um motel em São José. No dia seguinte, familiares que ficaram com a filha de 4 anos do casal e colegas de trabalho estranharam a falta de contato. Ao localizar o carro deles no motel, a polícia encontrou o casal já morto dentro da banheira no quarto. Os laudos apontam que foram encontrados 18 decigramas de álcool por litro no corpo de Ana Carolina e 16 no de Jefferson. Para se ter uma ideia, segundo a polícia, 5 decigramas de álcool por litro podem ser suficientes para entrar em estado de coma para algumas pessoas. Além do álcool, também foram encontradas doses elevadas de cocaína no sangue de ambos, e a água presente na banheira atingiu a temperatura de 50 graus Celsius, aliada à alta temperatura do ambiente pelo uso de aquecedores. Ou seja, esse óbito ele aconteceu por conta de condições multifatoriais. Tanto o comportamento tóxico, porque foi encontrado uma alta concentração de cocaína, etanol e os metabólitos que acontecem por conta da união de ter encontrado álcool e a droga, culminando, acrescentado com esse fator físico, né, a imersão na água aquecida, que agiram de forma sinérgica e, com isso, culminaram a morte. Para chegar a essa conclusão, foram realizados 16 laudos periciais, que descartaram as hipóteses de choque elétrico, afogamento, intoxicação por monóxido de carbono e ação violenta de terceiros. 6h44 da tarde.
E nós vamos falar sobre um caso de zoofilia que foi noticiado no Tá Na Hora Santa Catarina. Você aí de casa, lembra? Ele ainda continua repercutindo, porque dessa vez uma influenciadora muito conhecida no ramo de proteção animal se pronunciou sobre essa situação e deu ainda mais visibilidade para esse assunto. A influenciadora ainda incentivou os seguidores dela a cobrarem os políticos de Navegantes, cidade onde aconteceu o caso, principalmente pelo homem que cometeu o crime ter recuperado a guarda do animal. A Prefeitura de Navegantes se pronunciou por meio de nota sobre o assunto. Segundo o município, uma cadela vítima de denúncias de maus tratos em 17 de setembro teve todo o acesso ao aparato do município, porque uma investigação foi colocada em curso por parte da Polícia Civil e concluiu que o acusado não era o tutor legítimo. No dia 26, o animal foi devolvido à tutora mediante a assinatura de um termo de responsabilidade e com condições de cuidado. O caso continua no judiciário. A Prefeitura reafirma o compromisso de combate aos maus tratos e lembra ser pioneira em Santa Catarina com a Secretaria Exclusiva de Bem-Estar Animal. Tá na hora do Giro de Notícias. A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 21 anos pelo crime de tráfico de drogas em Rodeio. A ação ocorreu em uma tabacaria no bairro Rodeio 12, onde os policiais encontraram plantas de maconha, êxtase e porções de droga já embaladas, além de dinheiro e celulares. O suspeito foi levado ao presídio regional de Blumenau e permanece à disposição da Justiça. Em Gaspar, um carro capotou na BR-470, no bairro Margem Esquerda. O condutor de 23 anos saiu do veículo consciente e com dores no tórax. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Gaspar. A Polícia Rodoviária Federal prestou apoio à ocorrência. A Polícia Federal prendeu 2 pessoas em Chapecó durante a Operação Pods X4 contra o contrabando e venda ilegal de cigarros eletrônicos. Foram cumpridos 3 mandados de busca em casa, depósito e comércio, onde os agentes apreenderam dezenas de dispositivos, celulares e bebidas estrangeiras sem origem comprovada. Na BR-101 em Joinville, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um jovem de 20 anos que transportava uma SUV furtada. Ele confessou que receberia R$1.000 para levar o veículo até Curitiba e não possuía carteira de habilitação. Dentro da caminhonete, os policiais encontraram a placa original e partes desmontadas, indicando tentativa de remover rastreadores. O jovem foi levado à delegacia de Joinville e o carro será devolvido ao proprietário. A Polícia Civil de Blumenau cumpriu 7 mandados de operação contra a fraude em cartões de crédito, que causou prejuízo de R$160 mil. Durante as buscas, foram encontradas uma pequena plantação de maconha. O dono foi ouvido e liberado. Celulares foram apreendidos e a investigação segue para identificar outros envolvidos. Um motociclista morreu em um acidente com um carro no bairro Rio Tavares, em Florianópolis, no fim da manhã desta quarta-feira. A Guarda Municipal passava pelo local e encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória. O helicóptero dos bombeiros foi acionado, mas o motociclista não resistiu e morreu no local. Testemunhas relataram que o carro saía da via principal e, ao fazer uma conversão, atingiu a moto, que tentava uma ultrapassagem. Agora 6h48, obrigado para você que está ligado com a gente. Lembrando que hoje é o Dia Mundial da Música. Então, se você tem uma música que marcou a sua vida, quer mandar uma música especial para alguém, aproveita o nosso WhatsApp. É o 991622676. É a tua participação com a gente aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Uma decisão tomada pelo Ministério Público, em conjunto com a Polícia Militar de Santa Catarina, determinou que 3 torcidas organizadas de diferentes clubes ficarão proibidas de frequentar o estádio durante 3 meses. Agora eu te pergunto, quer saber quais torcidas são essas? A Angélica Baraschini vai chegar com todos os detalhes e vai contar pra gente agora. Olá para você que está acompanhando o Tá Na Hora Santa Catarina. A gente está chegando para trazer informações em relação às torcidas organizadas. É isso mesmo. 3 torcidas estão impedidas de entrar nos estádios ou em qualquer competição esportiva por 3 meses. A gente está falando da Mancha Azul, do Avaí, dos Gaviões Alvinegros do Figueirense e também da Força Independente de Brusque. Essa decisão saiu hoje, nesta quarta-feira, entre o Ministério Público de Santa Catarina, a Federação Catarinense de Futebol e também a Polícia Militar. Tudo isso devido àquilo que a gente fala que não pode acontecer, que são atos de violência durante os jogos de futebol ou de qualquer competição esportiva. Violência, agressão, invasão de campo ou qualquer um desses atos. Então, eles não podem entrar com camisa do clube, com aqueles instrumentos de torcida organizada. Essa proibição vale por
3 meses. E claro que são algumas dessas torcidas, 3 como a gente trouxe para vocês. E o que a gente espera é que isso não aconteça mais. Inclusive campanhas são feitas, o Ministério Público está com uma campanha muito legal também em relação a isso, para que a gente acabe com essas violências dentro dos estádios, porque afinal de contas é futebol, é esporte, tem que ser de alegria, de diversão, e é isso que a gente espera. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Angélica. Nós entramos em contato com o Ministério Público para entender um pouco mais sobre essa punição às torcidas. Acompanhe. O Ministério Público, em 2008, firmou um TAC com diversas entidades justamente para punir essas situações de violência nos estádios, dentro e fora, na verdade. Lá no TAC foi previsto que, em casos de violência praticados por torcidas organizadas, seriam punidas essas torcidas pelo prazo de 3 meses até 1 ano, em que elas não poderiam utilizar as suas identificações, banners, torcidas, bandeiradas, esse tipo de coisa. Ainda, o TAC estabeleceu que, em casos de violência serem praticadas dentro dos estádios, situações graves como incêndios, homicídios, lesões corporais, essas que foram especificamente colocadas ali no termo de ajustamento de conduta, nesses casos, então, a torcida poderia, então, perder o acesso ao ingresso ao estádio, desde que essas pessoas não fossem identificadas, de 1 a 5 jogos. É isso que está previsto atualmente, hoje, no termo de ajustamento de conduta, que foi firmado lá em 2008. Mais informações sobre esse caso, é claro, no nosso portal SCC10 e amanhã no SCC Esporte, a partir das 11 horas da manhã. Uma mega operação da Polícia Civil de Joinville foi deflagrada nesta quarta-feira. O objetivo, cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão contra integrantes de uma associação criminosa que agiu aqui em Santa Catarina. Vamos chamar o Renato para todas essas informações para a gente. Renato já está aqui ao vivo e já noticiamos pelo menos, Renato, umas 3 operações da polícia aí na região. Isso significa, né, que os agentes de segurança não estão dando trégua aí para criminalidade, como você mesmo sempre cita para a gente, né? Microfone seu, a informação é sua. Vem daí, Renato Santos. Boa noite. Exatamente isso, viu, Tiaguinho? Já noticiamos aqui a operação da Polícia Militar, a operação da Polícia Civil, operação também da Polícia Federal e novamente a Polícia Civil agindo contra a criminalidade. E nesta quarta-feira, a polícia realizou mais uma mega operação denominada Quebrando Regras, onde foram cumpridas 11 ordens judiciais contra uma associação criminosa especializada em tráfico de drogas e com forte atuação aqui na região norte do estado, principalmente no nosso litoral. De acordo com a polícia, as investigações tiveram início em fevereiro desse ano, quando a polícia deflagrou uma primeira ramificação dessa operação. Naquela ocasião, 5 pessoas foram localizadas, elas cumpriam prisão domiciliar, usavam tornozeleira eletrônica e a polícia encontrou com eles entorpecentes e também vários aparelhos eletrônicos. Diga-se de passagem, segundo a polícia, esses homens já vinham agindo há bastante tempo aqui na nossa região. Diante de tantas investigações e também de provas contra esses homens, a polícia cumpriu, portanto, no dia de hoje, 9 mandados de busca e apreensão e também 2 mandados de prisão preventiva contra integrantes dessa associação criminosa. E novamente, Tiaguinho, a polícia encontrou aparelhos eletrônicos com esses criminosos e também entorpecentes. Eles foram encaminhados para a delegacia, para o presídio regional aqui de Joinville. Claro que sobre essa operação nós conversamos com o delegado regional de Joinville, que traz mais informações. As investigações se iniciaram ainda no começo do ano, após uma abordagem policial realizada no bairro Jardim Iririú. Quando da abordagem, 5 indivíduos ocupavam um veículo que trafegava pela zona leste da cidade e no interior do automóvel foram encontrados diversos aparelhos telefônicos, entorpecentes e os indivíduos que estavam no interior do veículo, todos eles estavam em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. Então as investigações prosseguiram e nós verificamos que esses agentes, esses criminosos, eles estavam associados a uma facção criminosa, a diversos outros indivíduos com forte atuação em práticas de crimes aqui no interior de Santa Catarina, no norte do estado, em Joinville e nas demais cidades do litoral.
Então, na data de hoje, foi dado cumprimento a essas ordens judiciais, mais entorpecentes foram apreendidos, 2 indivíduos já estão presos aqui no Departamento de Investigações Criminais de Joinville e telefones também foram apreendidos e as investigações prosseguirão para identificar o maior número de indivíduos. Pois é, mais uma grande operação da Polícia Civil desmantelando a organização criminosa que agia em toda Santa Catarina, mais precisamente aqui no norte do estado, e usando aquele termo que é bastante utilizado pelo delegado-geral da Polícia Civil e também pelos demais policiais. Aqui em Santa Catarina não, viu? Policiais que trabalham para conter a criminalidade e colocam esses criminosos onde eles realmente merecem, atrás das grades. Volto com você no estúdio, Tiaguinho. Boa, Renato, boa manifestação aí. É isso, a casa caiu e a gente trouxe todas as informações aqui com o Renato Santos. Até daqui a pouquinho, Renato. Agora, um recado para os amantes de novelas. Oh, coisa linda. Terça-feira, estreia a novela Amar. Uma trama envolvente que conta a história de Estrela, que vai precisar enfrentar muita gente depois da morte do pai. A novela é a substituta de As Filhas da Senhora Garcia, que vem fazendo maior sucesso. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes você vai ver um trechinho aí dessa novela que já é um sucesso. Olha só. Uma tempestade de intrigas e emoções. Profunda como o oceano. Incontrolável como as ondas. Amar. A nova novela das noites do SBT. Está na hora, está no ar e nós continuamos cheios de informação. Que honra contar com a sua presença aqui conosco no SCC SBT. Afinal de contas, você já tem esse encontro marcado, né? De segunda a sexta-feira, às 6h30. A gente continua por aqui quando faltando 1 minuto para 7 horas. André Cunhossagás, de 28 anos, está desaparecido desde a última quarta-feira, Kaique. A comunidade e a Polícia Civil se mobilizaram para fazer buscas ao rapaz. Vamos ao vivo com Gabriela Mariotto, em frente a uma delegacia da Polícia Civil, que chega com informações relacionadas a esse desaparecimento. Como estão as procuras, as buscas pelo rapaz? Pois é, Kaique, Tiaguinho, a Polícia Civil está engajada aí na busca por esse jovem, bem como a comunidade aqui de Florianópolis também em busca desse jovem, né, de 28 anos, que está desaparecido aí desde o dia 24 de setembro aqui em Floripa. Ele então foi visto, né, pela última vez ali por volta das 5h30 da manhã, no dia 24 de setembro, andando ali na praia, na Barra da Lagoa, em Florianópolis. De acordo com o pai do jovem, ele teria participado de uma festa ali na Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição, e então ido junto com um amigo até ali a praia da Barra da Lagoa. E ali foi a última vez que ele foi visto, né? A Polícia Civil aqui de Florianópolis, a Polícia Civil aqui de Santa Catarina, que está responsável por toda essa investigação, analisa ali algumas imagens que mostram o André caminhando em direção ao mar ali na Barra da Lagoa no dia 25 de setembro, ali por volta das 5h30 da manhã. A gente conversou, né, com a Polícia Civil aqui do estado sobre como que está o andamento dessas investigações. Vamos ouvir o que eles disseram. A Polícia Civil, através da Delegacia de Pessoas Desaparecidas e 10ª DP da capital, tomando conhecimento disso, iniciou buscas na região, iniciou diligências investigativas e analisou muitas imagens. As buscas foram realizadas e estão sendo realizadas no local, foi delimitado ali um perímetro, e a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Civil e Bombeiro Militar estão realizando essas buscas no local, nesse momento. A população local está ajudando bastante também nessas buscas. As investigações, elas continuam e não descartam nenhuma hipótese por enquanto. Como a gente disse, tem uma mobilização forte da população, né, em busca desse jovem, e qualquer informação pode ser crucial aí para tentar identificar, qualquer informação é útil aí para tentar identificar o paradeiro desse jovem. Então, se vocês tiverem, né, se o pessoal de casa tiver qualquer informação que pode ajudar nessas buscas, tem telefones aqui na tela que
podem mandar essas informações, telefonar. A gente tem as fotos, né, desse jovem também, que colocamos aqui para vocês à disposição. Então, qualquer informação é útil nesse momento, pode ser enviada para esses telefones, também para o SOS Desaparecidos. O pai desse jovem, né, está fazendo uma grande mobilização nas redes sociais, também junto com a comunidade, para tentar encontrar esse jovem que, como a gente disse, está desaparecido desde o dia 24 de setembro aqui em Floripa. Tiaguinho, Kaique, volto com vocês aí no estúdio. Gabi, obrigado aí por todas as informações. Vamos encher a tela rapidamente, novamente com a imagem do André, por favor. Pode encher a tela pra gente e deixa o telefone de contato. Você em casa que está nos assistindo agora, tem 3 telefones na tela e esse é o André Sagaz. Família, amigos, desesperados, querendo saber uma informação. Então, se você viu em qualquer lugar, se você tem qualquer detalhe que possa levar até o André, por favor, não hesite em ligar, né, Kaique? Tiago, e nessa hora é fundamental que você não tenha vergonha ou medo de entrar em contato com aquele eu acho. Mas e se não for? Se não for, tudo bem. Mas se você viu alguém parecido, independentemente da situação, do local, mas ele estava de bigode e está sem, o bigode está maior, o cabelo está diferente. Não importa. Se você achou alguém parecido, entre em contato nesses números ou então direto, 190. Polícia Militar, eu tenho uma informação relacionada ao caso tal. As forças de segurança estão em cima e nós também continuaremos fazendo o possível para ajudar na localização do André Sagaz. 7h03 agora, os bairros Próspera, Boa Vista, Rio Maina e Santa Luzia, em Criciúma, possuem unidade de pronto atendimento, as chamadas UPAs. Nesses locais, a população não precisa agendar atendimento e sejam eles moradores de Criciúma ou cidades próximas. Vamos ver na reportagem. Os bairros Próspera, Boa Vista, Rio Maina e Santa Luzia, em Criciúma, possuem unidades de pronto atendimento, as chamadas UPAs. Nesses locais, a população não precisa agendar atendimento, sejam eles moradores de Criciúma ou de cidades próximas. Então, 4 estruturas que fazem um atendimento 24 horas, de atendimento médico, de enfermagem, né? Todo atendimento de urgência, 4 portas que traz aí um acesso mais rápido à população. Ela atende em modo demanda livre, que a gente fala, né? Então, todo paciente de toda a cidade de Criciúma, inclusive da região, a gente tem um número bem expressivo aqui de atendimento dos municípios que são limite aqui com a cidade de Criciúma, que vem até as nossas UPAs para esse atendimento também, quando assim necessário. Por mês, são mais de 30 mil atendimentos nas 4 UPAs. E nesse ano, o município conquistou o certificado ONA, Organização Nacional de Acreditação. Essa acreditação é um importante reconhecimento das UPAs no sentido do acolhimento ao desfecho principal do paciente, ou seja, desde quando o paciente acessa essa UPA, desde quando ele tem o diagnóstico e o tratamento e a alta da situação ou algum encaminhamento para algum outro ponto da rede de saúde, hospitalar, enfim, ou outra. Além disso, as UPAs dos bairros Próspera e Rio Maina oferecem atendimento odontológico de emergência 7 dias por semana, evitando assim complicações maiores na saúde bucal do paciente. Então nós continuamos com o serviço odontológico aqui na UPA da Próspera e na UPA do Rio Maina, nos 7 dias da semana, inclusive sábado, domingo e feriado, das 6 da manhã à meia-noite, com atendimento odontológico, dentista, auxiliar de odonto, para fazer aí o atendimento à demanda odontológica. Casos mais graves de urgência, então dor de dente, algum tipo de trauma, enfim, pode procurar também as unidades de pronto atendimento para esse atendimento primário e depois aí vai ser encaminhado às unidades básicas de saúde. As UPAs dão suporte aos atendimentos que já são feitos nos postos de saúde dos bairros. Importante ressaltar, né, que nós temos em Criciúma 46 unidades de saúde, inclusive uma das poucas cidades, mesmo porte de Criciúma, que tem esse quantitativo de unidade básica. Inclusive temos unidades aí com menos de 1 quilômetro de distância uma da outra, que dão, e as UPAs, essas 4 UPAs, dão esse suporte para essas 46 unidades, que tem a responsabilidade do cuidado da população a longo prazo, ou seja, eu venho até a UPA para fazer esse atendimento imediato, para sanar aquele problema, para sanar aquela dor naquele momento, mas eu preciso também procurar as unidades de saúde para fazer a continuidade do tratamento e, de fato, fazer todo o acompanhamento necessário. A ideia é que nos próximos meses, atendimentos de outras especialidades médicas sejam oferecidos nas UPAs.
O que a gente também está pensando agora é com relação às especialidades médicas também, num novo centro mais centralizado aqui no grande centro da cidade, para facilitar também esse deslocamento de toda a população. O prefeito Vaguinho tem pedido muito para a gente trazer o mais próximo possível e dar à população todos os serviços de saúde, e é isso que a gente vem trabalhando na secretaria. Bom, agora são 7h06. Vocês viram que a gente começou hoje o Tá Na Hora Santa Catarina de um jeito diferente. O estúdio está todo rosa. O que era azul, hoje deu lugar ao rosa. Afinal de contas, começou o Outubro Rosa. E quem tá rosa também é o nosso portal SCC10, viu? Tudo rosa por aqui. Em homenagem e, claro, entrando nessa campanha tão importante do Outubro Rosa. Agora, tem duas matérias aqui que chamam a atenção e a gente já traz para você dar uma lida, ó. Pedro Corrêa, grande jornalista, passa lá e confere. Qual é a realidade de Santa Catarina na prevenção e tratamento do câncer de mama? Santa Catarina é o único estado do país que possui toda a fila para mamografia de rastreamento de rotina informatizada. Tem todos os detalhes e você confere aqui. Além dessa notícia sobre o Outubro Rosa, é claro que esse mês vai ter muitas, vão ter várias. O Pedro também fez uma aqui, ó, como reduzir o risco de câncer de mama. 10 hábitos saudáveis. Então é importante, ó, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou cerca de 73 mil novos casos de câncer de mama. Olha só o tamanho e a grandeza disso, né? E aqui tem todos os detalhes e tem cada toque, ó. Mantenha peso corporal saudável, faça atividade física, reduza o álcool, durma pelo menos 8 horas por noite, mas eu não vou ler todos não. Eu vou deixar para você acessar o portal SCC10. Passa lá, fica ligado com a gente, porque lá também tá tudo rosa. Pedro, grande abraço ao nosso jornalista Pedro Corrêa, que fez mais essa grande notícia aqui. Agora 7h08, no último dia 29 de setembro foi o Dia Mundial de Prevenção de Perdas e Desperdícios de Alimentos. E em Lages, para celebrar essa data, foi realizada hoje uma ação para conscientizar a população sobre a importância do uso responsável dos alimentos e da alimentação sustentável. A repórter Xana Marcon acompanhou a mobilização e traz todas as informações e todos os detalhes para a gente. Acompanhe. Está acontecendo aqui na Praça João Ribeiro, na Praça da Catedral, em Lages, uma ação super bacana, promovida pela Prefeitura, através do Banco de Alimentos, em parceria com o Sesc Mesa Brasil, que é uma ação para conscientizar as pessoas com relação ao desperdício de alimentos. Por isso eu vou conversar com a Mariana Coelho, que ela é coordenadora técnica de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Assistência Social, que vai contar para a gente como que vocês estão conversando com as pessoas e conscientizando sobre o combate ao desperdício de alimentos. Boa tarde, Xana. Essa ação ela vem de encontro com a prefeita Carmen e a secretária de Assistência Social Inês, né, aproximar a comunidade, né, numa ação tão importante que é a conscientização do desperdício de alimentos. Quem, né, nunca esqueceu uma cenoura, uma abobrinha lá na geladeira e jogou fora, né? Hoje a gente tem que ser consciente com relação ao alimento, que muitas pessoas aí, né, já passam fome, né, tem a questão da insegurança alimentar. Então hoje a gente trouxe algumas receitas, né, como o bolo de chocolate com abobrinha, o suco com cenoura, limão e casca de laranja, para que a gente possa, né, trabalhar junto à Feira de Agricultura Familiar, fomentar também a feira, né? É algo tão importante que às vezes esquecido. Hoje na correria a gente passa muito no mercado e não incentiva a Feira da Agricultura Familiar, que são os nossos agricultores aqui da região. Então a intenção da ação de hoje, né, é trazer à população a consciência mesmo com relação ao desperdício de alimentos. É que no dia 29 foi celebrado, né, o dia de combate ao desperdício de alimentos, né? Isso, no dia 29, né, é o dia que é enfatizada essa questão do desperdício de alimentos, né, e a ação ela vem de encontro com esse dia. Mariana, obrigada pelas informações. A gente vai conversar também com a Priscila Custódio, ela é nutricionista do Sesc Mesa Brasil, que também é parceira dessa ação e também traz essas dicas para a população. Inclusive, vocês trouxeram várias receitas ali para que as pessoas possam saber como reaproveitar os alimentos de uma forma total, 100%, né? Isso mesmo. Um dos grandes objetivos do Sesc Mesa Brasil é o combate à fome e o desperdício de alimentos. Então, a gente tem esse compromisso também de estar levando essas receitas, né, ensinar as instituições sociais que a gente atende a utilizar o alimento com as cascas, com os talos, né, com o alimento como um todo, como a gente diz, para que nada seja desperdiçado e gere também receitas muito nutritivas. Inclusive, vocês fizeram até um bolo aqui, ó, bolo de chocolate com abobrinha, que foi reaproveitado, né? Como é que vocês reaproveitaram 100% da abobrinha, é isso? Isso, foi utilizado a abobrinha com casca, né? A gente ralou a abobrinha e misturou na receita do bolo de chocolate, que a abobrinha é um legume que ele é muito versátil, geralmente a gente utiliza em receitas salgadas, mas ele pode ser utilizado também em outras preparações, como o bolo que a gente trouxe aqui hoje.
Ó, vou experimentar para ver se é bom mesmo, viu, gente? Ó. Uma delícia, nem parece que é de abobrinha. Sim. O suco também eu provei aqui. Uma delícia também. Então, tá aí, né? Essa ação super bacana. A população passando por aqui, provando e também vendo as receitas. E as meninas falando um pouco mais, então, sobre a questão do desperdício, né? Para que as pessoas não desperdicem os alimentos, porque a gente sabe que muita gente passa fome aqui no Brasil, né? Eu volto com vocês aí no estúdio. Viram? Ficou o recado, não desperdice alimento. E dona Sheina Marcon, ficamos todos aqui no estúdio com água na boca, esse horário, 7h12 da noite, o pessoal não jantou ainda. Vida difícil essa, hein? Só aproveitando para dar aquele belisco durante as pautas. 1 ano para as eleições. Passa rápido, hein? Por isso, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o TRE, lançou diversas novidades hoje. Eu acompanhei agora há pouco o evento de lançamento e os principais temas que foram discutidos nessa campanha, o lançamento de uma campanha que visa combater a desinformação. Já, no Tá Na Hora Santa Catarina, você vai ficar por dentro de tudo isso. Um vício silencioso, difícil de diagnosticar e ainda cercado de tabus. O uso problemático da pornografia já é classificado pela Organização Mundial da Saúde como transtorno, mas o número de pessoas afetadas ainda continua um mistério. Uma indústria que movimenta bilhões de dólares. Apenas um site do setor recebe mais de 30 bilhões de visualizações por ano, com mais visibilidade do que gigantes do audiovisual. Mas na prática, quem admite consumir este conteúdo? O tema lucra até mesmo para quem vai contra a corrente. Um aplicativo que ajuda a combater a pornografia, lançado há pouco mais de 1 ano, já ultrapassou 1 milhão de downloads em mais de 120 países, com 150 mil usuários ativos. A plataforma reúne recursos como botão de pânico, ativação de câmera em risco de recaída, metas de autocontrole, fóruns de apoio, bloqueio de sites. A renda mensal ultrapassa os R$2.700.000. Mas qual é o problema prático? Por que isso se tornou uma questão de saúde pública? I think it's a worldwide problem, but pornography, it really messed up my life in a lot of ways. And, the thing is, it became a thing where I didn't tell anybody. And it's affected almost every choice I made for the rest of my life. Até eu entender o que estava acontecendo, porque eu era uma criança, demorou muito tempo. Então a questão da pornografia, ela se manteve como um hábito, mesmo após esse acontecimento, sabe? Então, e eu nunca me considerei viciado mesmo. Eu só fui cair nessa real quando eu não conseguia ficar sem. E afinal, quando o consumo de pornografia passa a ser considerado um vício? Ele deixa de fazer as coisas corriqueiras, né? Então, por exemplo, ele começa a poucos minutos, só que aqueles poucos minutos não bastam mais. Então ele fica lá meia hora, dali um pouco, 1 hora. Então ele vai procurando cada vez mais. O cérebro dele, para ele, fecha aspas, se saciar, ele precisa de mais tempo. Então é por isso que essa busca ela vira incessante, até o ponto dele precisar de tanto para se satisfazer que esse tempo é extremamente prolongado. Já atendi pacientes que ficavam 10, 12 horas assistindo pornografia por uma breve satisfação e mesmo assim não atingiam. Embora o uso problemático da pornografia seja considerado pela Organização Mundial da Saúde como um transtorno de comportamento sexual compulsivo, ainda não há dados consolidados de quantas pessoas são afetadas. E essa ausência de estatística está ligada, em parte, ao fato de o assunto ainda ser pouco discutido publicamente e muitas vezes tratado como tabu. Este homem de 20 anos, que prefere não se identificar, conta que a prática é comum entre meninos nas escolas. Na escola também, entre aspas, né, muito normal, um adolescente chegar,
aparecia vídeo assim, aleatoriamente, tipo assim, sem contexto, sem aviso prévio, ele só te joga na tua cara, assim, tu fica sem reação. Eles fazem isso só de zoeira mesmo, tipo, isso era padrão, tipo, todo homem já deve ter passado por isso, eu tenho, tipo, certeza absoluta. Compartilhar uma possível falta de controle numa rede de amigos não era uma possibilidade. Tinha amigos meus que me comentavam que tipo, eles tinham trocentas abas abertas e ficavam trocando vídeo a cada segundo. Então, eles assistiam um pouco de um, fechavam, assistiam um pouco de outro, fechavam e ia, tipo, isso ia afundando ainda mais as coisas. Depende muito da roda de amigos, mas a grande maioria, eu acho que tipo 90% ou 99% dos homens não veem isso como um problema e só vê quando tá no último estágio. Mas as consequências estão presentes no dia a dia de quem está imerso nesse mundo. A disposição para viver é muito baixa. É como se você tivesse uma nuvem, eu gosto muito de dar esse exemplo, é tipo uma nuvem muito pesada na tua cabeça, que tá chovendo e fazendo tempestade, sabe? Tipo, tu acorda e tá tudo barulhento, né? E tu não entende o porquê isso tá acontecendo, sabe? Só que aí quando tu vê a raiz do problema e para, essa nuvem, ela sobe um solzinho, sai os raios solares e faz e aí tu consegue viver, sabe? Então eu vejo que tem muito essa diferença no comportamento e no prazer que tu tem na vida. Para a questão de vício... A sexóloga explica que, assim como outras compulsões, o consumo excessivo de pornografia altera a resposta do cérebro à dopamina, o neurotransmissor do prazer. E o resultado pode ser a necessidade crescente de estímulos cada vez mais intensos. E é pesado mesmo. A gente já atende casos realmente que eram bem preocupantes. O tipo de filme que as pessoas procuravam na internet. Né? Enfim, a gente pode entrar até nas coisas mais macabras aí. É um assunto bem pesado na questão desses agravantes, né? A busca por ajuda costuma vir apenas quando outros sintomas vêm à luz, como disfunção erétil, perda de libido e afastamento nos relacionamentos. Mas os efeitos podem ser ainda mais intensos, até mesmo sem a existência de um limite seguro. Não. Para pornografia, não. Não existe. Se a gente for ver, inclusive, pelos estudos científicos, é constatado que a pornografia diminui, inclusive, massa cinzenta. Mas o que eles têm em comum? My dad had a Playboy left out at age 5. I first discovered porn at about 9, 10 years old. I was over at my uncle's house and he had a chest full of pornography. And this is the thing, it's funny because, people have said, well, there's nothing wrong with pornography, with adults and the whole thing. But the problem is that, you never find it as an adult. Eu tinha 9 anos e foi durante um processo de abuso sexual por parte do meu primo, que foi o primeiro contato que eu tive com a pornografia, foi por conta dele. Então a gente tava brincando na casa da minha avó, e aí ele me levou pro quartinho e tal, e abriu a tela do PC. Todos foram expostos ao conteúdo ainda na infância. Com o cérebro em formação, essa experiência pode distorcer a visão da realidade e se tornar uma forma de regulação emocional, oferecendo um alívio temporário para sentimentos negativos. A pornografia, ela é um estímulo, né? Ela é uma encenação. O sexo, ele é humanizado. Então, a pornografia, ela pode ser um estímulo, mas a pornografia não é necessariamente o sexo. O sexo, ele é humanizado, né? E esse seria um dos grandes problemas do consumo excessivo da pornografia, porque ela pode tirar essa humanização do sexo e acabar trazendo esses estereótipos, né, da própria pornografia, onde não há essa conexão real, onde há muitas vezes uma objetificação do corpo da pessoa, né? Olhar a pessoa apenas como um objeto de prazer e não a sua história, os seus valores. A necessidade de estímulos cada vez mais intensos pode levar ao consumo de conteúdos nocivos e comportamentos de risco. Aquilo que é consumido pode vir a ser interpretado como uma normalização. Então, conteúdos violentos, conteúdos intensos, conteúdos envolvendo crianças, são conteúdos que pedem aí um sinal de alerta. O vício tem tratamento. Quando feito com apoio profissional, as chances de superação são muito maiores.
A terapia busca entender os gatilhos da compulsão e substituir o comportamento por novos hábitos. A gente vai trazer barreiras de enfrentamento, mudanças de rotina, implementação de novos hábitos para que esse paciente deixe de assistir ou minimize, isso de uma maneira gradual, não é do dia para a noite, a gente vai minimizando esses acessos dele até realmente total abstinência. Quando eu entendo qual é a minha necessidade, quais são os meus desejos, aquilo que me atende emocionalmente, vai fazer com que desperte o meu desejo. A gente precisa entender o que é que desperta o desejo em você. E as pessoas não se conhecem. Eu falo que nós somos analfabetos sexuais. Assunto importantíssimo, moderno e que merece inclusive algumas pontuações. Não é brincadeirinha. Não merece ser tratado de qualquer jeito. A pessoa que sofre desse problema, ela precisa ter a consciência de que a ajuda muitas vezes é o caminho mais curto para que ela tenha a cura. Aquela coisa do, eu consigo sozinho. Nem sempre. Então não tenha vergonha. Os tabus existem, ficou claro na reportagem. Mas a cura, quando acontece, acabamos de ver agora, você assistiu. A cura, ela é transformadora. Aquelas pessoas que sofrem e diversas delas em silêncio com esse problema. Eleições 2026. Eu acabei de falar sobre o período que falta, apenas um ano para as eleições gerais de 2026. Iremos escolher diversos representantes que vão de deputados estaduais ao presidente da República. Por isso, o TRE de Santa Catarina lançou várias novidades hoje. Eu acompanhei todo o evento e os principais assuntos discutidos foram: combate à desinformação, segurança do processo eleitoral e iniciativas para agilizar os resultados. O crescimento do eleitorado catarinense também teve destaque, algo que está diretamente relacionado à chegada de novos moradores ao estado. Sobre isso, o presidente do TRE destacou a importância da atualização do endereço para que essas pessoas possam votar em Santa Catarina ano que vem. Um município, um estado, ele é mais ou menos importante de acordo com o volume dos seus eleitores. Quanto mais eleitores, mais importância tem para o administrador, mais obras, mais serviços, mais benefícios. De modo que, então, por isso nós queremos que o eleitorado, né, que ainda não está cadastrado em Santa Catarina, por conta das migrações, aquelas pessoas que são de fora, que procurem o cartório eleitoral mais próximo e possam se regularizar a fim de que as pessoas possam contribuir para a importância do Estado, para a importância do seu município. Para quem já tem a biometria cadastrada, a mudança pode ser feita totalmente online. Por outro lado, houve um crescimento considerável no número de abstenções, pessoas que deixaram de votar. É um problema maior que isso, mas nós, no âmbito do TRE, estamos nos preparando para conscientizar o eleitor da importância do seu voto nessa grande festa cívica que é a eleição. Viu? Vote consciente e não desperdice a oportunidade de fazer a diferença. Olha só aqui, preparamos um material para você entender, inclusive, como vai funcionar a ordem de votação. Afinal, serão 6 candidatos ano que vem, 2026, há 2 senadores a serem escolhidos e esta é exatamente a ordem que você verá nas urnas. Primeiro, 4 dígitos para deputado federal e aperta a tecla confirma. Depois, 5 dígitos para deputado estadual. Aí vem o primeiro senador com 3 dígitos, sempre apertando a tecla confirma. O segundo senador, também 3 dígitos. Primeiro, governador com 2 dígitos e depois presidente, também com 2 dígitos. E aí, clica confirma. Você precisa ter atenção nisso. Não esqueça de anotar os números.
A chave do sucesso é a informação, a boa informação. Em Santa Catarina, nós não chamamos de colinha, chamamos de lembrete, porque ele tem que se lembrar de quem são seus candidatos, e não copiar de alguém. Em um meio tão tecnológico e cheio de informações a todo momento, aqui, ó, na palma da nossa mão, aparecem informações que não são verdade, as infelizmente populares fake news. Hoje, com a inteligência artificial, então, nem se fala. Todo cuidado é pouco, mas o TRE está pronto para agir. O que, do ponto de vista da Justiça Eleitoral de Santa Catarina, é importante é que o eleitor se informe, participe e procure ele próprio averiguar as informações que recebe e só transmita aquilo que efetivamente tem a convicção de que é verdadeiro. Faz o seguinte, então, acesse a campanha que aparece aqui na tela. Desinformação é coisa do passado. QR Code neste lado aqui, ó, deixa eu chegar pertinho do QR Code. Clique aqui no QR Code que ele leva diretamente para o site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. E lá você vai ter um conteúdo de primeiríssima que vai lhe deixar muito bem informado e pronto para não cair em nenhuma cilada durante esse 1 ano que falta para as eleições. Tiago Pires. 7h27 agora, né? A hora certa. Uma empresa de Jaraguá do Sul, lá no norte do estado, foi multada após poluir um rio no município. E esse detalhe, só um detalhezinho, né? Esse não é o primeiro caso de poluição de afluentes lá em Jaraguá do Sul. Só que dessa vez, a pessoa responsável vai pagar multa pelo crime realizado. Renato, chega comigo? Vamos já colocar ele aqui na tela, Renato, para saber qual é o valor aí que vai sair do bolso desse empresário. Porque, infelizmente, esse é um daqueles casos que o pessoal só aprende, ó, quando dói no bolso. Vem daí, Renato. Exatamente isso, viu, Tiaguinho? Valor de R$33 mil. Essa foi a multa imposta pela Fujama, a Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente, após uma empresa ser denunciada por jogar dejetos em um afluente lá de Jaraguá do Sul. Esse caso aconteceu na última segunda-feira e um morador denunciou essa situação para a Fujama. Segundo esse morador, um caminhão havia despejado vários dejetos dentro desse pequeno riacho lá no bairro Rio da Luz. Diante disso, a Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente começou a investigar o caso até chegar nessa empresa. Além da multa de R$33 mil, a empresa ainda tem um prazo de 5 dias para apresentar documentos que comprovem, portanto, que essa empresa iria levar esse material para um local realmente adequado. Nós conversamos com o presidente da Fujama, que detalha um pouco mais a respeito dessa situação. Nossos fiscais prontamente foram até o local e realmente estava acontecendo isso. Nós ontem calculamos a multa, multamos a empresa um valor de R$33 mil, onde essa multa sempre é calculada em cima de um sistema, analisando várias informações, dados, por exemplo, o porte da empresa, o dano que fez ao meio ambiente, e resultou nessa multa. E, infelizmente, não teve um dano maior ao meio ambiente pela empresa que rapidamente já foi lá no local e retirou esse material, não levou esse material aos cursos da água, no rio, no Ribeirão, e não ocasionou, então, como eu disse, esse dano tão grande ao meio ambiente. Como você falou, Tiaguinho, não é a primeira vez que casos como esse acontecem lá na cidade de Jaraguá do Sul. Há cerca de um mês, nós mostramos aqui no Tá Na Hora que o rio Jaraguá também havia sofrido com um problema como esse de poluição. Naquela ocasião, uma empresa também foi penalizada e mais de 2 toneladas de peixe foram retiradas daquele afluente por causa de produto tóxico jogado na água. Um outro problema parecido também foi registrado lá em Guaramirim, no rio Itapocuzinho, que na verdade divide os 2 municípios. Por lá, a situação foi ainda pior. Além de causar a morte de animais aquáticos, ainda deixou a cidade sem o abastecimento de água. Situações que estão se tornando corriqueiras aqui no norte do estado, Tiaguinho. Obrigado, Renato. Obrigado por todos os detalhes aí, viu? É isso, tem que doer no bolso mesmo. Agora vamos para a festa? O clima já é de celebração em Timbó.
O desfile de abertura da Festa do Imigrante está acontecendo neste momento. Então bora pra lá, né? Repórter Natiele Oliveira tá ao vivo, trazendo todos os detalhes pra gente. Ó, já tô dividindo tela aqui com a Nath. E aí, Nath, conta pra gente como é que tá o clima por aí. Boa noite. Boa noite, Tiaguinho, Kaique, a todos que nos acompanham. O clima por aqui é intenso e de muita animação. Nós estamos acompanhando o desfile de abertura da 33ª Festa do Imigrante. A gente mostra aqui as pessoas desfilando, então, e aqui o pessoal representa um pouco da cultura italiana e um pouco da cultura alemã. O tempo também está colaborando para a festa e o tema deste ano do desfile é Tradição que se renova, História que se faz, Timbó 156 anos. Este é um desfile especial que conta com a presença, então, de clubes, entidades, associação de moradores, passou agora há pouco também as autoridades do município, realeza da festa, todo mundo aqui unido, então, para celebrar essas duas culturas. A gente vai tentar conversar com uma família aqui, nós estamos ao vivo para toda Santa Catarina, boa noite, tá com a família e aí, estão aproveitando o desfile, o que estão achando? As meninas estão até de Frida! Olha, é uma festa muito boa aí, a gente acompanha há vários anos aí, na região aqui é uma das melhores. E depois do desfile vão aproveitar com a família, com as meninas que estão lindas a propósito, vão acompanhar a festa no Parque de Eventos em Ripoll? Ah, com certeza, né? Você não pode deixar de acompanhar a festa lá dentro, com certeza. Tá animado então para curtir os próximos dias de festa, ainda mais que a entrada é gratuita também? Com certeza, né? Tem que aproveitar todos os dias, né? Obrigada pela participação, boa festa para vocês. Então agora o desfile continua e depois a festa é no Parque de Eventos em Ripoll. O evento começa hoje então e segue até o dia 5. Depois ele retorna do dia 9 ao dia 12 de outubro. São 10 dias de celebração. O melhor de tudo é que a entrada é de graça. Programação é extensa, mais de 80 atrações musicais, muita comida típica, deliciosa e, claro, o famoso chopp, porque isso não pode faltar em uma verdadeira festa de outubro. A gente vai seguir acompanhando o desfile, a abertura oficial, que começa daqui a pouco às 8 horas da noite e a gente traz tudo na nossa programação. Volto com vocês aí no estúdio. Boa, Nath, é isso, chopp não pode faltar não, viu? É muita festa, todos os caminhos levam a Timbó. Muito legal, o pessoal já na energia, no clima da festa aí. Agora, vamos falar da previsão do tempo. Será que vai estar bom para Timbó, para a região? O que vem por aí? Sol, chuva? Conto tudo para você na previsão do tempo. Eu começo essa previsão do tempo de hoje com notícias não muito boas. A quinta-feira será de tempo instável em Santa Catarina, viu? O dia começa nublado e com temperaturas amenas entre 18 e 20 graus. A partir do fim da manhã, há previsão de chuva com risco de pancadas mais fortes à tarde. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo de tempestade para a região de Florianópolis e também para os arredores, válido a partir das 3 horas da tarde. Estão previstas rajadas de vento, possível granizo e riscos de alagamento. Olha só. A previsão é de chuva intensa e persistente aqui em Santa Catarina nos próximos dias. Isso porque a circulação marítima vai deixar o tempo bastante instável e chuvoso aqui no nosso estado, especialmente entre a Grande Florianópolis, o Vale do Itajaí, o norte catarinense e também nas áreas de divisa com o estado do Paraná. A chuva mais intensa ela pode acontecer ali entre a quinta e a sexta-feira, trazendo risco alto para alagamentos, enxurradas e deslizamentos pontuais. Por isso, nesse caso de chuva intensa, jamais transite em áreas alagadas e também em pontilhões submersos. Acompanhem os avisos meteorológicos e atualização dos alertas em tempo real, emitidos aqui pela Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, no nosso site e também nas mídias sociais. A chuva deve continuar ao longo da noite, com temperaturas máximas perto aí dos 22 graus. A Defesa Civil recomenda então atenção e que a população evite áreas de risco durante o mau tempo. Vamos dar uma olhada aqui nas regiões, só para o pessoal já se ligar aqui na temperatura e também sobre a questão da chuva. Ó, é chuva no estado inteiro, como a gente disse, viu? Lá no oeste vai a 21 graus, no Vale 19, ou melhor, vai máximas de 21, né? E mínimas de 13. No Vale, 19 graus de máxima. Na Serra, 15 graus. No Norte, 21 também no Litoral. E no Sul, vai a 22 graus. Agora, vamos dar uma olhadinha nas cidades. Aqui o pessoal que acompanha a gente manda pelo WhatsApp também, pedido da cidade. Aqui, ó, Itapiranga na tela. É chuva aqui no telão. 21 graus de máximo Itapiranga. Rio do Sul vai a 17.
no máximo. Criciúma, 21, Blumenau, 19 graus e Floripa, 21 graus. Chuva por aqui. E o que está chovendo também por aí é o Zap Zap, o pessoal no Dia Mundial da Música mandando mensagem pra gente. Muita coisa chegando no número que você aí de casa já sabe, o 991622676. Bora ver? Bora, Silésia de Laguna. Alô, Laguna, obrigado pelo carinho. Oi, boa noite. A música que marcou a minha vida foi Sonhos, música do Peninha. Beijos. Ó, Silésia é apaixonada aí. Vai, Kaique. Que legal. E a Andriele de Balneário Camboriú. Boa noite, sou de Balneário Camboriú. Minha música favorita é a do Luan Santana, Dona. Qual é essa da Dona? Eu não me lembro qual é essa da Dona. Olha, do Luan Santana, eu conheço Dona do Roupa Nova. É, Dona. Essa é bonita. Boa. E aqui a Cida, Otacílio Costa com a gente. As músicas que marcaram minha vida foram dos anos 80, internacional. Do meu marido Jair é Nikita. Ô, Nikita, manda um oi pra Otacílio Costa. Vamos junto aqui, quem cá, Kaique? Alô, Otacílio! Bora! Otacílio Costa, um forte abraço direto do SCC SBT. Kaique, agora o que tem também falando em amor, paixão, tá chegando aí na próxima terça-feira a nova novela aí que estreia no SBT, viu? E a trilha sonora de Amar chama atenção, estreia no SCC SBT, de uma trama que conta a história de Estrela, uma mulher que vai precisar enfrentar muita coisa depois da morte do pai. Uma história para quem gosta de novela de verdade. Antes do intervalo, vamos botar um trechinho de Amar aí? Pode ser? Opa, rodou. Uma tempestade de intrigas e emoções. Profunda como o oceano. Incontrolável como as ondas. Amar. A nova novela das noites do SBT. Estamos de volta, obrigado pela sua companhia. Você ligado no SCC SBT, que bom saber que você tá ligado com a gente, Kaique. Tiago, é maravilhoso contar com a nossa audiência e agora nós queremos conversar com você aí do outro lado sobre uma campanha lançada hoje pelo Ministério da Saúde relacionada à multivacinação. E essa multivacinação é para crianças e adolescentes. A ação começa em 6 de outubro e inclui reforço contra sarampo, febre amarela e também HPV. Confira na reportagem. Na rotina de mãe e bebê, no primeiro ano de vida, dias de vacinação são um compromisso constante. É amar o nosso filho, né? É amar ele, vacinando, estando em dia, prevenindo, porque às vezes tem surto de várias coisas que acontecem ao longo do ano, mudança de estação, entre outras coisas, e acaba prevenindo para que às vezes a criança não tenha devido estar vacinado, né? Neste mês de outubro, a partir do dia 6, crianças e adolescentes de todo o país terão a chance de atualizar a caderneta de vacinação na campanha nacional promovida pelo Ministério da Saúde. Será a chance, inclusive, de receber os reforços que estiverem atrasados. Mais de 6.800.000 doses foram distribuídas para os postos. Todos os imunizantes previstos pelo calendário nacional de vacinação estarão disponíveis. Desde 2015, a cobertura vacinal do Brasil está abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Infelizmente, nós tivemos aí uma queda por diversos fatores a partir do ano de 2016. Essa queda foi mais acentuada no período da pandemia e, felizmente, após a pandemia, estamos gradativamente retomando as boas coberturas vacinais que sempre tivemos. Entre 2022 e 2024, o país registrou um avanço na imunização, especialmente de crianças menores de 2 anos. A cobertura vacinal contra a poliomielite cresceu 17%. Já a imunização da tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, subiu quase 40%. A campanha tem como prioridade também imunizar crianças e adolescentes que não se vacinaram contra doenças como febre amarela, sarampo e HPV. A vacina de HPV, que é importantíssima para prevenir câncer de colo de útero, outros tipos de câncer, ela está no calendário da criança e do adolescente na faixa etária de 9 a 15 anos. Mas aqueles adolescentes entre 15 e 19 anos que não foram vacinados têm a oportunidade de se vacinar
nessa campanha? Ato de amor não é só cuidar, não é só estar em casa, não é só alimentar, não é só vestir bem, né? É estar em dia com a saúde. E a vacina é algo que... imunizar, né? Imunização. Então, a gente tem que estar em dia. Então, se eu pudesse falar para alguém como um ato de amor, cuide do seu filho e imunize. Que legal! Amanhã, no SCC Meio-Dia, o que teremos, Thiago Pires? Não sei, vamos perguntar pro Zanotto. Vem daí. Olá, uma ótima noite para você que está acompanhando o nosso Tá Na Hora. Estou aqui para te lembrar que às 11 horas da manhã desta quinta-feira, a gente chega com as informações ao vivo de todo o estado de Santa Catarina. Tem a previsão do tempo, o esporte e as festas de outubro na programação aqui do nosso estado. Isso e muito mais. Então, pessoal do Tá Na Hora, um ótimo programa para vocês, uma boa noite e aguardo todo mundo amanhã às 11 horas da manhã aqui no SCC Meio-Dia. Até lá! Até lá, né, Zanotto? Vamos estar ligado. Agora, Kaique, começou outubro, hein? Partiu! Que seja um mês abençoado para todos nós. E mulherada, atenção, Outubro Rosa. Aqui, ó, nosso estúdio, o SCC10, estamos todos nessa campanha. Vamos embora, então. Até amanhã, 6h30, encontro marcado com vocês. Até lá. Tchau, tchau!